Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre um tópico muito importante que algumas pessoas ficam um pouco confusas a respeito. Agora que a gente já chegou num ponto em que a gente já aprendeu bastante coisa de japonês, a gente já passou por adjetivos, a gente já passou por verbos, e vocês viram que eu falei de vez em quando, essa aqui é a forma formal, essa aqui é a forma informal, mas na real, como é que a gente usa isso e qual é o peso disso dentro da sociedade japonesa? A gente vai falar a respeito da formalidade no japonês. Especificamente, a gente vai falar sobre keigo e teineigo. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho a respeito da importância da formalidade. Quando a gente faz comparações entre o português e o japonês, a gente vai perceber que tem coisas muito mais formais se for comparar com o português. Quando a gente vai traduzir certas coisas, a gente não vai conseguir fazer um paralelo igual, exato, para colocar no português as diferentes nuances de formalidade que tem. Quando a gente viu os adjetivos, a gente viu um formal, aí se você coloca isso, fica mais formal, lembra? Aí você coloca o deço para dar uma pitada de formalidade, lembra que eu falava isso o tempo todo nas aulas de adjetivo? E isso, pessoal, mostra que, na real, a gente tem uma escadinha de formalidade na língua japonesa. E no português a gente não vai ter isso, né? No português a gente vai ter, assim, talvez uma palavra que é mais formal do que outra, mas no português eu acredito que a gente tem construções um pouco formais de frase, e aí depois a gente tem alguma coisa mais normalzinha, né? Que não é assim, tipo, nossa, que formal, mas também a gente não diria que é informal, né? E a gente tem algo que é bastante informal mesmo, né? Se você for pensar no português, a gente tem nível de formalidade também, mas é uma escada de três degraus, né? Eu já ia falar, é uma escada de três andares, uau! É uma escada de 3 degraus, né? A gente vai ter aquela escada pequenininha. Eu tenho uma escada dessas pequena em casa, que a gente só abre, ela tem 3 degrauzinhos que você usa para subir e pegar, sei lá, alguma coisa num armário um pouquinho mais alto, né? E a gente tem aquela escada com vários degraus, né? Que a gente vai usar para trocar uma lâmpada, por exemplo, num teto alto, né? Assim é a língua japonesa, diferente do português, que a gente vai ter uma escadinha pequena, né? E no japonês, a gente vai ter toda a formalidade dividida dentro dessas duas formas aqui que nós vamos ver hoje, o Keigo e o Teinego. Mas antes de eu falar sobre o Keigo e o Teinego, eu quero falar o que que pode acontecer se você não seguir a formalidade esperada quando você deve. Se você não falar formal, você vai passar uma impressão errada para as pessoas. O que que eu quero dizer com impressão errada? Bom, as pessoas podem achar que você está zangado, que você está zangada. As pessoas podem achar que você não quer ser amigo delas, se você errar nisso, né? De você usar a formalidade ou não usar a formalidade. As pessoas podem achar que você não é uma pessoa que não tem muito compromisso. As pessoas podem achar que você não é uma pessoa que está querendo realmente aquela oportunidade. As pessoas podem achar que você não está sério, não está séria, sabe? A respeito de fazer um trabalho específico. Você pode parecer que você está faltando com respeito às pessoas. E aí você é muito triste, sabe? Porque você não tá fazendo isso, sabe? Você quer se dar bem com os japoneses, você quer, é, você quer fazer parte daquele grupo, né, de pessoas, trabalhar junto, ou então simplesmente é, um, encontrar um lugar ali, né?
naquele grupo de pessoas e você vai parecer uma pessoa desrespeitosa se você não souber a formalidade. E você vai perder oportunidades de trabalho, isso vai acontecer se você não souber falar formal em japonês, se você souber falar o futsu, que é o normal, né? O informal da língua japonesa, você simplesmente você vai perder oportunidades de trabalho que, por acaso, vão exigir que você use a linguagem mais formal, tá? Tem algumas pessoas que discordam disso, existem opiniões contrárias, mas de quem são essas opiniões contrárias? Eu digo isso porque talvez vocês já tenham escutado que japonês não fala formal, que japonês só fala informal, que você não precisa aprender informal. Eu escuto muito isso de pessoas que moram no Japão, brasileiros que moram no Japão, e dizem que não tem nada a ver falar desse jeito, falar formal. Que ninguém fala assim. Mas na realidade, gente, a gente tem que observar qual é o que que tem ao redor dessas pessoas e o que que essas pessoas fazem. Por quê? Porque na realidade, no japonês se usa sim, tanto o japonês muito formal como o japonês muito informal. Quando que você vai precisar usar o japonês mais formal? Quando você estiver fazendo um trabalho que exija isso, lidar com clientes, falar com pessoas que podem não ser clientes, mas de repente estão na mesma empresa que você e essas pessoas estão num cargo muito acima do seu. Se você não souber usar isso, você não vai conseguir trabalhar lá. Por quê? Porque as pessoas vão achar, vão te interpretar mal. As pessoas vão achar que você tá de sacanagem, basicamente. As pessoas vão achar que você tá de sacanagem. Se você não falar ok ou quando é esperado de você, né? Agora, se você não trabalha em nenhum ramo desse, você você não tem assim a obrigação de falar Keigo necessariamente. Porém, se você souber o Keigo e o Teinego, você vai ser considerada uma pessoa mais educada, uma pessoa mais conhecedora da língua japonesa, se você souber usar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem palavras que elas encaixam direitinho no momento, na hora de falar corretamente. E eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego para interpretação e eu cheguei para fazer a entrevista no local e no local era tipo meio escritório, meio casa dos japoneses que estavam aqui no Rio de Janeiro. E nesse caso eu pensei assim, bom, eles moram aqui, né? Eles moram aqui. Então, na hora de entrar na casa, eu falei, ojama shimasu, ojama shimasu. Ojama shimasu significa estou atrapalhando, literalmente, mas a ideia é com licença, quando você entra na casa de alguém, né? E isso é uma frase feita de japonês formal, ojama shimasu. Poderia ser mais formal ainda, ojama itashimasu. Mas, no caso, eu medi a formalidade, eu resolvi usar um formal mais geral, digamos assim, e falei, ojama shimasu. E o japonês que tinha aberto a porta para mim, eu só falei essa palavra, gente. E ele falou assim: Nossa, como você fala japonês bem? Só porque eu falei essa palavra formal que estava sendo falada no lugar correto, onde ela precisava ser falada. Essa é a diferença de você saber o que dizer e você não saber o que dizer. O que que é importante dizer. É, tem mais uma coisa. Eu vejo que formalidade é uma coisa que é muito. Eu posso estar enganada, porque eu não sou uma pessoa muito necessariamente. Eu não sou uma pessoa muito necessariamente.
conhecedora dessas tendências dentro da sociedade japonesa, por exemplo, a tendência feminista de ser, e como a sociedade japonesa encara a questão do feminismo, não é uma especialidade minha, mas eu tenho, para mim, que as mulheres têm mais pressão de falar educado dentro da sociedade japonesa. Eu acho que é uma pressão similar à pressão na sociedade brasileira. Ah, mulher não fala palavrão, mulher não fala palavras de baixo calão, etc. Né? Eu tenho a boca meio suja, então eu sempre sofro assim com as pessoas achando muito engraçado quando eu falo um palavrão, ou achando muito inconveniente, muito errado quando eu falo um palavrão. Porém, é como eu sou. Mas eu sinto que há, assim como há essa pressão dentro da sociedade brasileira para as mulheres falarem de um jeito mais educado, há essa pressão dentro da sociedade japonesa para as mulheres falarem mais educado. Então, principalmente numa situação de trabalho, vai se esperar que homens e mulheres falem de uma forma educada, dependendo de com quem essas pessoas estejam falando. Mas eu acho que no dia a dia, você indo numa loja, você ir na feira comprar as coisas. Se você é mulher, tem uma pressão um pouco maior para você falar um pouco mais educado. Como eu disse, né? Eu não sei como estão as tendências feministas dentro da sociedade japonesa 100%, eu só posso passar a minha impressão, né? O que eu acho. O que eu acho. Outras pessoas podem dizer, não, que isso, não é bem assim. E é uma discussão que a gente pode ter. Mas uma coisa que é inegável é que a gente tem, dentro da sociedade japonesa, a formalidade no idioma. Tem o japonês formal, o japonês informal, e o japonês formal tem vários níveis, mais formal, menos formal. E você precisa aprender, você realmente precisa aprender a falar formal. Se você não aprender a falar formal, você vai perder oportunidades de trabalho, você vai gerar confusões, você vai passar impressão errada sobre você em alguns momentos. Então, é isso que eu quero que vocês levem dessa aula. E eu vou apresentar para vocês agora o que que são essas diferenças de formalidade. Primeiro, como nós vamos falar aqui de Keigo e Teinego, eu vou falar do Keigo primeiro. O Keigo eu chamo de linguagem polida específica. Por que linguagem polida específica? Porque é uma linguagem polida que vai levar em consideração alguns aspectos. Vai levar em consideração quem você é e o que a outra pessoa é em relação a você dentro da sociedade hierárquica japonesa. Por quê? Quando eu falo a sociedade hierárquica japonesa, eu quero dizer, dentro da sociedade japonesa, a gente tem uma pessoa que está acima de você e nós temos uma pessoa que está abaixo de você. Talvez você seja a pessoa mais embaixo também. Onde eu estou falando disso? Bom, nós estamos falando isso em relação a trabalho, nós estamos falando isso em relação à idade das pessoas. Tipo, você não vai falar de qualquer jeito com uma pessoa mais velha que você. Eu diria que não é tão forte isso de idade quanto é para a cultura coreana, porque na cultura coreana, se você é um ano mais velho do que a pessoa tem que usar linguagem formal para você, a menos que a pessoa mais, você sendo mais velho, diga que não precisa. Mas dentro da sociedade japonesa, quanto maior for a diferença de idade, tem uma pressão maior para você falar um pouco mais formal com a pessoa mais velha que você. E, além disso, tem a questão de você ser chegado da pessoa ou não, né? Aí você vai falar mais formal ou vai falar menos formal. Mas aqui, gente, o Keigo é uma linguagem que ela é mais usada em situações mais formais mesmo. Então, pensa assim, mais trabalho mesmo, tá? Mais trabalho. É, Se você usar isso aí numa situação que você está com os colegas, pode até soar um pouco irônico, né? Vai soar um pouco irônico, como se você falasse assim, ó, Vossa Majestade está atrasada, sabe? Essas coisas assim, né? Pode soar um pouco irônico. Mas vamos falar.
da linguagem polida específica. Ela se divide em duas coisas, tá? Em dois pontos. O primeiro é o Sonkeigo, que nós temos aqui no primeiro ponto, que é a linguagem respeitosa. O que é isso? O Sonkeigo, ele vai ser usado apenas para falar das ações da outra pessoa. Você não pode usar o Sonkeigo para falar das suas ações. Por exemplo, se eu falo eu fui ao mercado, você não vai usar o Sonkeigo, a linguagem respeitosa. Por quê? Porque para você, você vai usar a linguagem humilde, essa que está aqui embaixo, Kenjogo, a linguagem humilde. Você vai usar a linguagem humilde para falar das suas ações. Então, se você vai falar, como eu disse no exemplo anterior, eu vou ao mercado, quando você vai falar eu vou, esse eu vou vai ser usado a linguagem humilde. Se você for falar o meu chefe vai ao mercado, vai ser a linguagem respeitosa, o som keigo. Nós vamos ver na prática a diferença grande que isso faz. Mas vamos passar agora para o Teinego. O Teinego eu chamo de linguagem polida simples. Por que que ela é simples, diferente do som Keigo e do Kenjogo, dentro do Keigo, que é linguagem polida específica? O Teinego, ele é linguagem polida simples porque é uma linguagem polida que você pode usar para tudo. Você pode usar para suas ações, para as ações dos outros, né? Para tudo, para pessoas que você conhece já há muito tempo, para pessoas que você está conhecendo agora. É um grande coringa, né? E eu vou dizer para você, tudo que nós aprendemos até agora de linguagem polida, de linguagem formal, é Teinego. O desu, o maço, isso é tudo Teinego. Algumas pessoas consideram Teinego parte do Keigo. Por quê? Querendo ou não, é uma linguagem formal. Mas eu gosto de dividir Son Keigo, Kenjogo é Keigo, né? Son Keigo, Kenjogo é Keigo. Por quê? Porque tem essa dinâmica de ser muito mais formal do que o Teinego e ser muito específica, né? Por exemplo, o som Keigo você usa para o outro, o Kenjougo você usa para você. Já o Teineigo, você simplesmente usa para qualquer um. Você usa para você usa para os outros, etc. Tá bom? Isso é importante vocês lembrarem. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, eu coloquei o mesmo verbo, tá? O mesmo verbo nas três formas que a gente viu. Songkego primeiro, depois Kenjogo, depois Teinego. Eu coloquei o Teinego aqui embaixo, mas vamos começar por ele. A gente tem linguagem polida simples e kimas é o verbo ir, né? Nós já vimos várias vezes o verbo ir nas nossas aulas. Ikimas, ir. Ikimas. E a gente tem como Kenjogo, que é a linguagem humilde, ou seja, que você vai usar para você mesmo, né? A gente tem o quê? Mairimas, mairimas. Mairimas é a mesma coisa que ikimas, só que é a linguagem humilde. Olha só, a palavra muda completamente. E nós temos aqui na linguagem respeitosa o som keigo, ou seja, a linguagem que você vai usar para outra pessoa, né? É irashaimasu. Olha só, gente, a palavra muda completamente. No som keigo, irashaimasu. No kenjogo, mairimasu. No teinego, ikimasu. Isso, gente, é a prova de como a linguagem pode mudar conforme você está, digamos assim, passando por esses níveis de formalidade. Eu acredito que uma pessoa que aprende Keigo, aprende o Teinego direitinho, vai conseguir vencer na vida na língua japonesa. Você pode ouvir algumas pessoas dizendo não precisa aprender japonês formal, mas eu convido você a prestar atenção no que essas pessoas fazem, né? Essas pessoas estão em cargos de sucesso no Japão, essas pessoas trabalham no trabalho que você gostaria de trabalhar, ou essas pessoas não estão tão inseridas na sociedade japonesa assim.
Tem muitas pessoas que moram no Japão há muito tempo, mas elas não conseguiram, por um motivo ou por outro, se inserir completamente dentro da sociedade e elas vivem num ponto da sociedade e elas não conseguem avançar. Muitas vezes a falta de conhecimento na língua japonesa é uma causa. Então, eu convido vocês a fazerem uma reflexão quando uma pessoa disser para vocês que não precisa de keigo, não precisa de formalidade na língua japonesa. Nós, daqui para frente, nós vamos continuar vendo o Teinego, que é a linguagem polida simples, que dá para usar para qualquer um, e nós vamos continuar aprendendo também as linguagens informais, porque elas são importantes também. Eu quero que você saia dessa aula sabendo que é importante você saber formal e informal, ok? Eu espero que você tenha curtido essa aula. Aproveita, copie essas informações no seu caderno. Daqui para frente, nós vamos falar de um outro aspecto que envolve a formalidade também. Então, essa aula e a próxima aula vão estar muito em conjunto. Eu espero que você tenha curtido. Eu vejo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!